Assim oremos. Glorioso Deus, bondoso e eterno Pai, graças nós te damos, reverenciamos, glorificamos, expressamos também a nossa adoração numa fórmula de agradecimento ao Senhor pelo fôlego da vida, pelo nosso corpo, pela nossa existência, por podermos participar em tua obra na terra, te representar como os teus filhos. O nosso agradecimento por o Senhor ter nos dado o teu Filho amado, Jesus, para trazer um novo marco à humanidade da terra, a Mãe Maria Santíssima, Santa Vó Rosa, o nosso profeta estimado primaz, mas especialmente por nos dar mais uma oportunidade. A data deste dia, podemos nos reunir em sua presença para realizarmos mais um trabalho. E neste momento, elevando o nosso pensamento, o desejo do nosso espírito, o sentimento do nosso coração, até as alturas, para numa comunhão perfeita, nós podermos participar de mais um trabalho de nossa igreja. Assim nós agradecemos, bendizemos, glorificamos. Mas suplicamos também que a Senhora Santa Vó possa tomar conta deste trabalho. Tudo quanto nós vamos fazer, cada ato nosso, a mensagem, os louvores, possa ser recebido como um tributo sincero que prestamos à Senhora em forma de agradecimento pelos teus esclarecimentos, por ter sido escolhida por Jesus e assim ter sido constituída no Espírito Consolador, qual nos consola, nos conforta, nos prepara cada dia, mas também a Senhora sabiamente, usada por Jesus, pela vontade do Pai, escolheu o teu sucessor, o nosso Supremo Pastor, o nosso santo e estimado primaz, que muito lutou para preparar a igreja apostólica, os teus filhos, muitos destes que aqui estão presentes, outros distantes, para ter uma condução plena e perfeita na sua vida espiritual. Assim nós agradecemos. Mas eu peço que a Senhora tome conta deste trabalho, e que junto com o irmão Aldo, olha por esses teus filhos aqui presentes, aqueles ausentes por um motivo justo, os que trabalham, aqueles que estão neste momento logados assistindo o início deste trabalho, vão estar conosco durante todo o período, até mesmo Santa Vó, eu vou pedir já no início, por aqueles acamados nos seus lares, no leito do hospital, se convalescendo de uma enfermidade qualquer, especialmente deste vírus, desta pandemia. Leva a eles paz, conforto e consolo neste momento. Os companheiros de ministério espalhados por este país. Mas também, vó, eu lembro sempre daqueles que deixaram ou deixam de comparecer às nossas reuniões. Muitas vezes desmotivados, abatidos, escolheram outros caminhos, as drogas, os vícios, jovens que tinham um futuro promissor, hoje se encontram muitas vezes nas sarjetas, abandonando os seus lares, desvencilhando de suas famílias. Traz tanto sofrimento, e a Senhora como vó e como mãe, que tanto ama cada um de nós, olha por estas pessoas nessas condições, vó. E se eles se arrependerem, lembrar que um dia já foram felizes ao participar do trabalho da igreja. Houver neles arrependimento, desperta a eles, dá o ânimo necessário para eles se recuperarem e retornar ao nosso convívio. Todo o nosso trabalho, eu entrego em tuas mãos. Trabalho do coral, os companheiros de ministério, enfim, tudo quanto nós vamos fazer, seja ato sincero de agradecimento, de adoração e louvor ao reino dos céus. Amém. Igreja forte, é o hino que nós vamos cantar.
neste dia, tão lindo dia do teu Natal, ó minha avó. Olho para o infinito, contemplo o céu tão bonito e me ponho a meditar. Ó vó, ó minha avó, teu santo rosto nunca pude contemplar. Tuas mãos bondosas nunca pude beijar, pois quando vim para essa igreja apostólica, a Senhora nessa terra não mais vivia, pois teu Espírito arrebatado nos céus pertencia, através de santas mensagens vim conhecer-te como Espírito Consolador. Senti em minha alma um novo alento, senti grande gozo e alegria. Ó vó, ó minha avó, embora não te vendo com os olhos, mas te sentindo dentro do meu coração, com teu profundo amor, com tuas bênçãos e tua proteção. Sinto as virtudes do céu cada dia mais calar em mim. Guarda firme esperança de no céu um dia te contemplar e com profundo amor tuas mãos tão santas poder beijar. E no dia, tão lindo dia do teu Natal, ó minha avó, no céu, junto com os anjos, teu santo nome irei exaltar. Junho, dia de meditação, de louvor e adoração ao reino celestial, pois neste dia há muitos anos nascia aquela que traria de volta a salvação. O livro por muitos séculos se manteve
cobrindo com teu santo poder, todo nosso viver com tua divina proteção. Nos ensinai, Santa Rosa querida, a te servir, a te amar em todo momento da vida. Abençoai a nossa lida e o nosso pão de cada dia, mantendo acesa em nosso coração a chama viva do amor da nossa fé e consagração, mantendo acesa em nosso coração a chama viva do amor da nossa fé e consagração. Velai por nós, Santa Rosa bendita, mostrai a nós a tua glória e a tua bondade infinita. Nos ajudais a sermos fortes, fiéis e obedientes, para que um dia na eterna glória contigo, Santa Rosa, cantemos a última vitória, para que um dia na eterna glória contigo, Santa Rosa, cantemos a última vitória, 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 a última e grande vitória, 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 a última e grande Irmãos, eu irei fazer a leitura de um depoimento de fé e, na sequência, ainda vamos ouvir mais uma apresentação do coral. Diz assim: da cidade de Sidrolândia, no estado do Mato Grosso do Sul, escreveu-nos a irmã Marinês Soares dos Santos Silva, em 30 de maio de 2021.
Assim testemunhou ou testemunhando. Moramos em uma fazenda aqui em Sidrolândia. E no dia 17 de maio de 2020, meu filho Renan foi buscar as vacas leiteiras num piquete. E ao passar sobre a rede de alta tensão, para tocar um dos bezerros, sofreu uma descarga elétrica de 3.000 volts. E foi jogado a 5 metros de distância e bateu as costas no cabo de aço que sustenta a rede de energia e quebrou a coluna. E torceu para o lado e sofreu queimaduras de 1º e 3º graus. E o achamos rolando no chão, saindo sangue pela boca e nariz, com seus cabelos queimados. Usei nele água ungida e fomos de carros atrás da ambulância que o transportava para o hospital da cidade de Dois Irmãos do Buriti. Mas lá chegando, foi transferido para o hospital de Campo Grande. A 120 quilômetros de distância, lá os médicos constataram que o quadro dele estava muito grave. Mas não perdemos a fé em nossa Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo, rogando por ele em nossas orações, fazendo sempre uso de água e óleo ungidos. O que mais causou admiração aos médicos no hospital é que, mesmo com a coluna quebrada, não perdeu nenhum movimento, ia ao banheiro e voltava. Nos 58 dias que passamos com ele no hospital, cantando hinos para o animar, passou por 7 cirurgias plásticas, 2 na coluna, 3 na cabeça, 1 no tórax, para pôr um dreno e retirar ar preso na cavidade torácica. E outra no pulmão, para retirar sangue da quebradura da coluna. Os procedimentos foram um sucesso. Com a nossa fé inabalável, fez 40 sessões de fisioterapia na perna direita, onde a descarga elétrica lhe fez maior dano. Mas hoje meu filho goza de ótima saúde. Somos eternamente gratos a Deus, a Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, por tão grande milagres na vida do meu filho, Renan Santos da Silva. Eu, Marinês Soares dos Santos Silva, meu esposo José Soares da Silva, e minha filha Raissa Santos da Silva, da congregação da Igreja Apostólica em Sidrolândia, no estado do Mato Grosso. Muito agradece a Santa Avó Rosa pela saúde do seu filho. E nós também. O solo que acabamos de ouvir, ele retrata muito bem. Rogai por nós, isto a Santa Avó Rosa faz todos os dias, todos os instantes. Agora nós precisamos também merecer, irmãos. E merecendo, a sua intercessão é imediata e nunca o mais grave irá acontecer na nossa vida. Mesmo que passamos por momentos difíceis, à semelhança deste jovem. Mas para completar parte do trabalho do coral, nós iremos ouvir o hino intitulado Meu Presente.
Ora, irmãos, nós vamos, portanto, prosseguir com o nosso trabalho. E eu, a partir de agora, eu irei fazer a leitura dos temas para esta semana. Nós temos 2 temas onde fala sobre o jardim colorido. E depois, o segundo diz, a Santa Vó Rosa, a grande bênção. Eu irei fazer toda a leitura na íntegra, portanto, ela fica um pouquinho longa. Os irmãos acompanhem. Em um belo dia, Deus, o Pai e Jesus, seu Filho amado, observando no reino dos céus a beleza dos seus jardins divinais, num pacto de amor, resolveram criar na terra um belo jardim e, de imediato, procuraram a mais bela flor para ser a rainha das flores. E, no dia 10 de junho, dentre as flores existentes, escolheram a mais linda, formada por pétalas aveludadas, perfeitas de amor, bondade, humildade, justiça, coragem, mansidão e fé. Cada pétala era uma virtude cristalina de pureza e de caridade. Era a mais formosa e deram-lhe o nome de rosa. Então, Jesus lhe concedeu uma bandeira branca para que ela, empunhando este estandarte, saísse em busca das outras flores para a formação do projetado jardim. Muito sábia, a rosa logo escolheu 2 flores e constatou, com seu dom de discernimento, que estas flores a ajudariam com preciosidade na formação do jardim e os ungiu como bispo e missionária, para instruírem as outras flores e as unirem num só coração. Assim, a gloriosa rosa, marchando sempre avante, com a bandeira branca, junto aos outros 2 da direção, foi seguindo adiante durante o caminhar. Eles encontraram outras flores preciosas que se agregaram aos dirigentes da igreja, formando um grande cortejo até chegarem a um local que por Deus foi preparado. Jesus os orientou e ali foi formado o grande jardim do Senhor, povoado por flores singelas, fiéis e obedientes, para a glória do Criador. Foi quando a linda flor celeste, a Rainha Virgem Maria Imaculada, com seu precioso manto azul, bordado em fios de ouro, cobriu de glória este jardim, com suas bênçãos e proteção. Também a unção poderosíssima do Espírito Santo do Pai ungiu todas as flores, que perfumaram o jardim com aroma celestial, glorificando a Trindade excelsa e, na bandeira branca da santidade, Deus escreveu o nome do seu jardim, intitulando-o Igreja Apostólica, em homenagem aos santos apóstolos
instituído como sua rainha a Santa Avó Rosa, o Consolador da promessa de Jesus, nosso Senhor. Os anjos dos céus, rodeando o jardim, tocaram suas trombetas e, por milagre de Deus, surgiu em seu meio o grande anjo protetor e profeta de todas as flores divinais, o santo irmão Aldo, e supremo pastor. Com grande glória, a Rainha Rosa passou para as santas mãos do seu sucessor a bandeira da vitória e, cheia de esplendor, subiu aos céus e sentou-se em seu trono, ou em seu lindo trono branco, sendo coroada por Jesus para reinar eternamente do jardim celestial do Criador, sob as mais gloriosas flores. Cumprindo-se os planos divinos, as flores do jardim da igreja vão sendo glorificadas e transportadas ao jardim celestial, na completa consumação do perfeito juízo divino. Na sequência, irmãos, o segundo texto diz: a Santa Avó Rosa é a grande bênção prometida por Jesus para o seu povo e para a obra que ele realizaria em sua segunda vinda, através de um santo que receberia a função de Espírito Consolador. Num período da história da humanidade que nosso Senhor denominou de tempo da regeneração. Assim seria porque, nesse período, ele, Jesus, manifestaria o seu grande poder de salvar, libertar, curar e realizar grandes sinais no céu e na terra. E o faria com o santo que ele prepararia para formar com ele. Divino Mestre, uma perfeita unidade de espírito e de poder. Jesus e o Consolador prometido exerceriam o poder de Deus e do seu divino Espírito. A Santa Avó Rosa foi fiel em tudo a Jesus e a Deus Pai. E, por isso, como Espírito Consolador, recebeu a glória de interceder pela sua igreja diante de todo o poder celestial. Com a colaboração de santos e anjos, ela intercede diante do Pai e do Filho em favor dos remidos que amam a justiça e o bem e daqueles que na terra merecem a sua graça. A Santa Avó Rosa é o poder divino que convence a respeito da verdade, da justiça e do juízo. Para isso, ela inspira a mensagem de nossa igreja para convencer o pecador, a fim de que deixe do pecado e passe a viver em santificação. Da mesma forma, ela convence aos apostólicos para que pratiquem o bem e a verdade, para que sejam justos, honrados, honestos no seu viver e fiéis aos ensinos da doutrina e da disciplina de nossa igreja. Enquanto a Santa Avó Rosa viveu entre nós, os seus atos de bondade, carinho, mansidão, justiça, prudência e energia conquistaram a confiança do seu povo
ela foi muito respeitada. E seu exemplo levava as pessoas a meditar no mistério que havia em seu ser e no seu espírito. Era admirável a firmeza do caráter dessa serva de Deus, de raciocínio rápido e de uma percepção surpreendente, de um cérebro perfeito, de um espírito muito forte. A irmã Rosa atuava com presteza em favor da obra de Deus na terra. Outra qualidade do seu espírito, de valor inestimável para o ministério que cumpriu na igreja, foi o perfeito dom de discernimento que essa serva de Deus possuía e que possibilitava que ela pudesse conhecer o espírito das pessoas, até mesmo as intenções das que estavam próxima ou distante. De forma que ela jamais foi surpreendida por qualquer situação inesperada ou por qualquer pessoa. Por ordem de Jesus, nosso Senhor, a Santa Vó Rosa ensinou regras de elevada moral e de boa conduta para os apostólicos convertidos, visando o bom comportamento, a boa educação, a honradez no trajar e na apresentação pessoal dos fiéis. Esse conjunto de regras internas da igreja e de conduta para a vida cotidiana de seus membros, legados por Jesus, é conhecido como disciplina apostólica, que, com os ensinos doutrinários, forma a base do viver e do proceder do povo apostólico. E, sendo fielmente respeitados, conduzem a uma vida perfeita, sábia, justa e sincera, aprovada por Deus Pai. Cumprindo o seu ministério com singeleza, simplicidade, dedicação e coragem, a irmã Rosa, como era conhecida, foi conquistando a fé e a confiança do seu povo, que, compreendendo o valor do ministério dela, passou a chamá-la de Vó Rosa. Esse fato aconteceu de maneira espontânea, respeitosa, numa demonstração de carinho e de afeição. Entanto, assim foi por inspiração divina, para que no futuro, quando ela recebesse de Deus Pai o galardão de Espírito Consolador, o seu nome fosse divulgado como Santa Vó Rosa. Ao mundo, ela seria anunciada como uma santa nova e poderosa, formada no tempo presente por Jesus, com o objetivo de amparar e conduzir os filhos de Deus no caminho do bem. Ou no caminho do bem e da verdade. Dessa maneira, seria evitada qualquer confusão a respeito do seu nome de Rosa. E ela seria distinguida por uma denominação de grande valor e significado. Avó, simplificando carinhosamente para avó, que representa o nome sagrado de mãe por 2 vezes, nas famílias e nos lares. Hoje temos a Santa Vó Rosa entre nós, com todo o seu poder e glória, de Santa Vencedora e Espírito Consolador.
juntamente com o santo irmão Aldo, eles lutam incansavelmente para santificar a nossa igreja e adorná-la com virtudes preciosas para levar ao mundo a palavra apostólica e ganhar muitas almas para Jesus e para o reino dos céus. Sejamos gratos e reconhecidos a Deus, o Pai, ao nosso Senhor Jesus, ao Divino Espírito Santo e à Maria Santíssima, pelo ministério glorioso da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Honra e glória à Santa Vó Rosa. E a grande bênção de Deus para nós é a luz divina que brilha em nossos corações. Sim, irmãos, são duas recordações sublimes para aqueles que ainda estão em nosso meio, que tiveram o privilégio de conviverem com a Santa Vó Rosa, ou com a Irmã Rosa no começo, depois Vó Rosa e depois Santa Vó Rosa. Mas, irmãos, a mensagem diz, no segundo texto, Santa Vó Rosa, a grande bênção. E aqui presente, os irmãos podem provar esta verdade. Quantos dos senhores e senhoras tiveram e têm esta prova no seu viver? Porque ela faz parte da promessa do Divino Mestre. Quando ele diz que aquele que fosse por ele escolhido para a missão, mesmo ele tendo escolhido em silêncio, sem revelar o que seria no futuro, mas quando fosse coroada com o glorioso galardão de Espírito Consolador, ou constituído no Consolador de sua promessa, junto com ele, iria realizar e continuar a sua obra, a qual ele tinha dado início, e assim os santos apóstolos tinham continuado por um certo tempo, e os mesmos, quando terminaram o seu ministério, a obra ficou inacabada. Porque, irmãos, a primeira grande bênção de Deus entre os homens foi Jesus. E tudo isso nós encontramos em todos os textos dos evangelhos que ficaram registrados pelos santos apóstolos. Especialmente nós encontramos uma passagem muito importante no Evangelho segundo São Mateus. E os irmãos conhecem, porque é uma parte muito falada, muito anunciada, muito às vezes até explorada, digamos assim. Quando Jesus alimentou aquela multidão com aqueles pães e aqueles peixes. Mas quando nós discorremos mais um trecho da narrativa dos feitos, porque faz parte do seu sermão, nós encontramos uma frase muito interessante, irmãos, onde ali ele cita e ele diz aos seus apóstolos que eles deveriam atravessar aquele mar para o outro lado, para uma outra cidade. E isso deveria ser por volta das 6 horas da tarde, um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, que ele iria despedir o povo. E os apóstolos falaram, mas mestre, o senhor vai ficar sozinho?
não estarei sozinho. E então os apóstolos adentraram no barco e saíram navegando no mar. Jesus despediu o povo e nós vamos discorrendo na leitura, encontramos uma frase também, uma conclusão de um dos versículos, onde já era a 4ª vigília da noite, e veio uma tempestade muito forte, e aquele barco estava quase indo a pique. Alguns tirando água para fora, e outros ali preocupados com aquele barco, que estava pronto para ir a pique. Mas de repente, no meio da tempestade, no meio da escuridão, no meio das trevas da madrugada, eis que surge um vulto andando sobre as águas, indo ao encontro dos apóstolos. Alguns se assustaram, ficaram com medo, que seria um fantasma. Mas logo outros reconheceram que era o mestre que ia ao encontro deles. E como, irmãos, toda a história narrada dos santos apóstolos diz que o apóstolo São Pedro era sempre aquele o primeiro a tomar iniciativa. Ele nunca media as consequências, porque ele tinha uma fé viva, e ele acreditava que Jesus era o Filho de Deus. E ele tinha contemplado diversos milagres que Jesus tinha feito. Há poucas horas ele tinha visto Jesus alimentar uma multidão de pessoas com alguns pães e alguns peixes. E saciar a fome daquela multidão, ainda sobrou uma grande quantidade. E então ele gritou, chamou a atenção de Jesus, e Jesus disse: vem, Pedro. E o apóstolo saiu do barco e entrou na água e foi, caminhando ao encontro do mestre. Chegando pertinho, irmãos, quem conhece o texto sabe, o apóstolo começou a afundar. E Jesus segurou ele pelo braço e disse: homem de pouca fé. Por mais que o apóstolo São Pedro era um apóstolo vigoroso, defensor do Divino Mestre, sempre ao lado dele, se informando do que estava acontecendo, anunciando, era um líder nato. Mas o que passou na cabeça do apóstolo naquele momento? O que ele pensou? E quase ele foi ao naufrágio. Jesus trouxe ele. E a tempestade assolando, chuva e vento, e o barco quase a pique. Jesus vem com São Pedro segurando pela mão, entra para dentro do barco e vai descansar. E ele só fala assim para o vento: para, vento. A tempestade cessou, a chuva cessou, e o barco continuou. Ao amanhecer do dia, ao romper da aurora, estava na outra cidade, para onde ele tinha enviado os seus apóstolos. Irmãos, eu estou citando isto aqui, esta passagem, para lembrar. O texto diz aqui: a Santa Vó Rosa, a grande bênção. Naquele tempo, Jesus era a grande bênção para aquele povo. E ele, chegando ao fim do seu ministério, ele vendo que não iria poder concluir, já havia instruído os apóstolos em tudo. Até mesmo no cuidado das pessoas, no momento que precisasse de assistência e de ajuda. Um dia inteiro ouvindo ele pregar, e o povo não se dispersava, e já estavam com fome, e ele disse aos seus apóstolos: dai de comer. E quando eles disseram: não temos com quê, Jesus supriu em primeira parte, já tinha suprido para grande parte daquela multidão, o Espírito dele com a palavra de Deus,
com as virtudes do Espírito de Deus, mas o corpo necessitava de alimento. Alimentou eles também no corpo. Diz que ele se retirou para orar e depois foi ao encontro dos apóstolos, como eu narrei a situação, como ele encontrou os apóstolos naquela situação, naquele barco. Mesmo sendo pessoas doutrinadas, fervorosas, participantes no trabalho, vendo em loco com seus próprios olhos os feitos de Jesus, alguns se amedrontaram, quando viram ele vindo de encontro com eles sobre as águas no meio da tempestade, achando que era uma visagem, que era um espírito das trevas no meio da tempestade, e ele chamou a atenção dele e se identificou. Mesmo aquele apóstolo com toda a euforia que tinha, como demonstrando o grande amor que tinha pelo mestre, ele foi. Mas por algum motivo ou outro ele pensou, o que é que eu estou fazendo no meio dessa tempestade? Eu perdi o juízo, o meu bom senso. Aí ele começou a naufragar. E nós estamos vivendo o que, irmãos? Nos dias presentes. Nós estamos há 14 meses no meio de uma tempestade que se assolou em todo o continente terrestre, em todas as nações. Ela veio se chegando e veio se multiplicando, e assim levando a vida de muitas pessoas, levando pessoas ao desespero, ao desalento, à timidez, o pavor, a depressão. E nós, apostólicos da Santa Vó Rosa, que conhecemos esta verdade, quantos de nós nos sucumbiu? Quantos de nós ficamos para trás? Quantos de nós deixou de vir à igreja participar da reunião com medo da tempestade? Semelhante àquela que os apóstolos estavam enfrentando de madrugada em alto mar. Depois de ter remado aquele barco por mais de 6 horas. Quantos não vêm à igreja com medo? Nesse momento estão lá na sua casa. Talvez estejam logados assistindo a reunião online. Outros não. Quantos estão nesta situação de norte a sul deste país? Mas falam da Santa Vó Rosa. Mas falam do Santo Irmão Aldo. Mas pedem a eles. Na verdade, irmãos, nós somos ensinados através da doutrina a manter uma fé viva, acesa, constante e permanente. Sim, irmãos, precisamos do alimento do corpo, do alimento do espírito. Precisamos tomar as precauções, como está escrito aqui, no aviso sobre o retorno das reuniões. Tudo quanto for colocado pelas autoridades, devemos respeitar. Mas nós devemos ter aquela coragem, não aquela dúvida que o apóstolo teve ao chegar perto de Jesus. Senhor, posso ir contigo? Venha, Pedro. Ele saiu correndo. Não sei se foi 10 metros, 50 metros, que ele correu sobre as águas, turbulenta. Mas quando ele chegou perto, estava naufragando. Quando, irmãos, nós deixamos de clamar a Santa Vó Rosa, pedir ao irmão Aldo, mas fazer a nossa parte, vamos agir igual o apóstolo fez. Jesus trouxe ele pela mão e colocou dentro do barco. Mas antes fez uma exortação a ele: homem de pouca fé. Agiu apenas no impacto. Agiu apenas naquele movimento. O Senhor, vou de encontro. Alegria de encontrar Jesus. Mas só a alegria de encontrar Jesus não basta, irmãos.
Só a alegria de vir à igreja, participar da reunião ou cantar um hino de louvor a Santa Avó Rosa, de participar do trabalho, não basta. O senhor tem que vir, a senhora tem que vir, você jovem, você tem que vir para conversar com Deus, para conversar com a Santa Avó Rosa, para sair daqui para o seu lar, para um dia melhor, para uma semana melhor, para superar as tempestades que vai vir no seu caminho, as lutas que vai surgir lá no seu local de trabalho, lá no seu lar, num momento qualquer. Quando você for até mesmo contaminado por este vírus, você terá força suficiente para não naufragar, mas você superar com alegria. Os irmãos ouviram quando eu fiz a leitura narrativa do depoimento de fé. Foram 58 dias naquele hospital. E a irmã diz, nós ficamos lá cantando para alegrar o filho. E quantos também dentro daquela enfermaria puderam ouvir eles cantando os hinos da igreja de uma maneira ou de outra? Eles estavam anunciando a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Alto. O poder de Deus e provando. Eles não se desesperaram. Superou. Como ela deu depoimento, agradecendo que o filho está completamente curado. Então, irmãos, eu sou apostólico. Eu sou pastor. Eu sou um corista. Eu sou um músico. Eu sou um regente. Eu sou um apostólico do tempo da avó. Então prove. A tempestade está aí. Prove. Não para a avó, mas para o mundo. Que você é diferente. Que você tem uma orientação, uma doutrina que enriquece a sua fé, que alimenta o seu espírito, mas que também lhe dá uma formação de respeito por as leis constituídas do país, pelos decretos constituídos do país, mas que você não tem medo, e que você não se deixa se entregar, que você se curva, mas você supera cada momento. Se agirmos assim, irmãos, com esta fé viva, iremos superar cada momento do nosso viver. A Santa Avó Rosa, como grande bênção, ela vai estar pronta para atuar na nossa vida, na vida de qualquer pessoa, de qualquer um. Quando o irmão ou a irmã clamar pelo seu filho, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu parente, pelo seu vizinho, ela vai estar pronta para te ouvir. Rogai por nós, ouvimos o solo do infanto juvenil. Rogai por nós ao nosso Deus, interceda por nós. Mas só pedir não basta, irmãos. Vamos fazer a nossa parte. Para que possamos provar que nós somos dignos de ser por ela assistido. Igreja Apostólica, 67 anos de existência. E se aqui estamos, devemos ter sempre um espírito de lutar quantos anos for preciso e que Deus nos preserve e queira a nossa luta. Aqueles que estão indo, porque estão cumprindo a sua missão pela idade avançada. Jovens que estão chegando no ministério, seja de pregação, seja do coral, da música, os membros da igreja, venham para junto formar este exército celeste. A bandeira branca que Jesus deu à Santa Avó Rosa lá no início, ela continua tremulando e convidando para que tantos outros venham participar deste exército.
cabe a nós assim agir, irmãos. Que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, possa continuar abençoando os irmãos. E que os irmãos continuem neste mar tenebroso, nessa tempestade que está assolando o nosso país, para ser vitoriosos e superar cada instante do vosso viver. Cada um dos irmãos que aqui está presente e aqueles que estão lá no seu lar. Você, meu jovem, o senhor, a senhora que não veio à igreja, anda desanimado. Levante a cabeça. Peça a Santa Vó Rosa, peça ao Santo Irmão Aldo proteção e venha participar das nossas reuniões, respeitando, é lógico, a quantidade de pessoas. Aqui em nossa sede e em todas as nossas congregações. Agora, irmãos, para concluir o nosso trabalho, nós iremos ouvir o hino cantado pelo coral Duas Nobres Datas.
Meus irmãos, chegamos ao final do nosso trabalho. Nossos parabéns à Santa Avó Rosa e à Igreja Apostólica. Meus irmãos, agradeço a todos, em nome do Santo Primaz e da Santa Avó, a presença de cada um dos irmãos, a sua participação na reunião, trabalho do coral, dos regentes, dos músicos, cada um dos membros aí presentes, companheiros de ministério, aos nossos irmãos em casas, logado, assistindo este trabalho, os nossos visitantes que estejam online também, nosso muito obrigado e continue participando sempre das nossas reuniões. Se porventura tiver algum visitante nesta oportunidade nos visitando também, o nosso agradecimento e os nossos votos sempre de boas-vindas. E deixo aqui o meu convite para que volte mais vezes para participar das nossas reuniões. Agora convido os irmãos a colocar-se em pé. Oremos. Santíssimo Deus, bondoso e eterno Pai, graças te damos, Senhor, agradecendo por mais este trabalho, por mais esta oportunidade que nos concedeu. Assim nós bendizemos, glorificamos, exaltamos o Senhor. Ao Divino Espírito, estendemos a Jesus, a Mãe Maria Santíssima, Santa Avó Rosa, o nosso santo e estimado primaz. Mas neste momento, vó, venho pois pedir que a Senhora envie os santos e anjos para estar na nossa companhia. Aqueles que aqui se fazem presentes, que vieram com a incumbência de participar do nosso trabalho, mas também irão assistir a cada um destes aqui presente no seu retorno para os seus lares, na condução, no trajeto até o seu local de descanso, as suas casas. Para que eles tenham assim uma boa noite de repouso, um bom descanso e prepare os mesmos para amanhã participar da Santa Comunhão. Lembro, pois, daqueles que estão trabalhando, daqueles que estão acamados, enfermos no seu lar, no leito do hospital, nas casas de saúde. As mães que estão aguardando para ter os seus filhinhos, já nas maternidades, ou aquelas que estão no período gestativo, vó. Neste momento tão difícil, guarda elas e protege. Junto com a Mãe Maria Santíssima, coloca um anjo à sua disposição, para dar a elas assim um bom momento, uma boa hora. Aos enfermos, que restabeleça das suas enfermidades e possa retornar ao nosso convívio, especialmente aqueles que estão contaminados por este vírus desta pandemia. Santa Avó, olha para o teu povo desta cidade de São Paulo, da grande São Paulo, deste estado, do nosso país, de todas as cidades, os ouvintes do programa Hora Milagrosa, aqueles que estão nos assistindo pela primeira vez através da internet, para que eles sintam a sua presença no seu viver e eles tenham o prazer e o desejo de continuar assim, participando do nosso trabalho. Estes nomes aqui representados em teu altar, os teus filhos fazem um pedido especial para eles, para alguém do seu lar, um vizinho, um colega de trabalho, alguém que está precisando. A Senhora sabe, conhece o que eles precisam. E no seu juízo perfeito de Consolador, junto com Jesus, estende as tuas mãos sobre estes nomes, vó, e conceda a eles o que eles estão precisando, ou de acordo com o merecimento de cada um deles. Entrega os teus cuidados, estes aqui, conduz os seus lares. E assim, irmãos, creiam que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão, Deus nosso Pai, Jesus e a Mãe Maria Santíssima, juntos, unidos pelo mesmo princípio, com o mesmo amor, com o mesmo desejo, estão assim abençoando a cada um dos irmãos deste momento. Creiam assim, e esta bênção e estas graças estará presente no seu viver, agora neste momento, durante toda a noite, durante todo o dia, em cada instante do vosso viver. Amém.